Minas a gente olha, se lembra, sente, pensa. Minas a gente não sabe, pois Minas Gerais é muitas, já dizia Guimarães Rosa. Foi em março, ao findar das chuvas, quase a entrada do outono. Aqui chegou Fernão Dias. Fazendeiros de gado vindos da Bahia se espalharam ao longo do rio São Francisco. E vieram os reinóis, quase sempre comerciantes e operários nascidos em Portugal. Assim se fez Minas Gerais, de ouro, suor, pedra, terra e sangue. Pelas leis do Reino de Portugal, todas as minas pagavam 20% do que mineravam, o tal quinto do ouro. Instaurada a exploração, a resistência também fez seu lugar. A terra parece que evapora tumultos, a água exala motins, o ouro toca desaforos, destilam liberdades os ares, vomitam insolências as nuvens, influem desordem os astros. Escreveu, durante esses tempos, o Conde de Assumar. Guerra dos Emboabas, Felipe dos Santos, Inconfidência Mineira, Quilombos de Ambrósio, Guerra de Santa Luzia, Teófilo Otoni. Muitos foram os anos e os personagens de nossas lutas mineiras. Já no começo do século XX, as primeiras greves. 1907 em Nova Lima, 1912 em Belo Horizonte. 1918, uma explosão popular contra a caristia incendiou Juiz de Fora. Já em 1922, havia os primeiros comunistas atuando na Federação Operária Mineira, também em Juiz de Fora. Nos anos 40, intensa luta, muita perseguição e muitas prisões. O auge da Segunda Guerra Mundial também foi de intensos enfrentamentos para os comunistas mineiros. No esforço de reorganizar nacionalmente o partido, João Amazonas foi enviado para Minas Gerais em 1941, onde ficou até 1943. Com o nome de João Amarante, entrou para o Sindicato dos Comerciários em Belo Horizonte. Em sua tarefa, um dos primeiros militantes que encontrou foi o líder bancário Armando Ziller. Outubro de 1949. Nova Lima presencia 2.000 pessoas, principalmente mineiros da Morro Velho, acompanharem o funeral de William Dias Gomes, cuja vida fora cortada pelo tiro de um capanga da Companhia Britânica. Tempos depois, vieram os anos de chumbo. Na resistência à ditadura, foram tantos e tão heróicos. No Araguaia, eram tantos gentis cavaleiros, valentes guerreiros com o fogo de arrebatar. Eram tantos ardis guerrilheiros, heróis brasileiros na luta por libertar. Idalísio Aranha, Valquíria Costa, Oswaldão, Paulo Roberto, Ciro Flávio, Rodolfo Troiano, Adriano Fonseca. E as moças de Minas? A brava Loreta, que foi até o impossível freio lutando pelas novas veredas do socialismo. E nossa determinada Gilce, de todas as lutas, de todas as terras, de todos os amores. Preciso daquela esperança, de um dia após o outro, que a travessia do tempo me concede. Ó futuro, não me deserde. Lutamos pela anistia, conquistamos a abertura. Na campanha das diretas, os comunistas presentes nas primeiras caminhadas fizeram coro com os que se juntaram às manifestações em todo o país, embalados pela canção de um mineiro. Conquistamos, em 1985, a legalidade do partido e nos organizamos para, depois de tantos anos, em 1989, eleger nosso presidente. Em Belo Horizonte, os comunistas várias vezes ocuparam a Praça da Estação com suas bandeiras e seus cantos, nos comícios e passeatas da campanha de Lula. Mas o quarto poder iludiu os brasileiros, e em 1992 foi a vez dos mineiros ocuparem suas avenidas com trabalhadores e estudantes de cara pintadas clamando pelo Fora Collor e o fim da demagogia de seu governo. Nos anos seguintes, lutamos muito para combater a política das privatizações e do Estado mínimo, iniciadas pelo Fernando I,
e que tiveram continuidade nos 2 governos de Fernando II, o FHC. Continuamos, persistentes, a nossa luta popular. E em 2002, a vitória de Lula abriu um novo ciclo político para o país. Agora, 8 anos depois, o atual desafio dos comunistas mineiros é contribuir para conduzir o país a um patamar mais promissor, que abra perspectivas para a transição ao socialismo. O PCdoB, afirmando a superioridade do socialismo sobre o capitalismo, almeja retomar um novo ciclo de luta pelos ideais socialistas. E Minas Gerais e sua história é também o nosso legado de luta. Mas quem é o partido? Ele fica sentado em uma casa com telefones? Seus pensamentos são secretos, suas decisões desconhecidas? Quem é ele? Nós somos ele. Você, eu, vocês. Nós todos. Ele veste sua roupa, camarada, e pensa com sua cabeça. Onde moro é a casa dele, e quando você é atacado, ele luta.